Bom, no segundo dia de discussões, a Câmara dos Deputados acabou aprovando, por 324 votos a favor, 123 contra e 3 abstenções, o projeto famigerado que regulamenta a reforma tributária. Os parlamentares criticaram as alterações realizadas pelos senadores. Alguns pontos foram rejeitados, como, por exemplo, o desconto de 60% dos novos tributos para serviços de saneamento. O relator da matéria, deputado Reginaldo Lopes, diz que a mudança causaria aumento na alíquota geral. Claro, é um cobertor curto, né? Tira de um lado, sobra para o outro. O presidente Arthur Lira alertou que o texto não é o mais completo e que dificilmente vai atender todo mundo. A Câmara também votou para incluir novamente os refrigerantes e as bebidas açucaradas em geral naquela lista de itens taxados pelo imposto seletivo, que é conhecido como o imposto do pecado. Aqui a gente põe apelido em tudo, não? A taxação desses produtos havia sido derrubada pelos senadores. Para garantir o quórum de votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aplicou o chamado efeito administrativo, que penaliza com reduções no salário os deputados ausentes durante a votação. Por que não funciona sempre isso? A aprovação da regulamentação era um dos compromissos de Lira no encerramento do seu mandato. Agora não tem mais o que fazer. O texto segue para a sanção presidencial. Pessoal, nós estamos com uma mesa hoje farta de celebridades que conhecem seus temas. Eu vou começar aqui com o Diogo da Luz, que é um liberal convicto. Diogo, primeiro uma explicação para o nosso telespectador. Toda vez que a casa onde não começou o projeto, nesse caso o projeto tramitou na Câmara dos Deputados, começou na Câmara dos Deputados e depois subiu para o Senado Federal. Toda vez que a casa que recebe o projeto original de outra casa, aqui o Senado, faz alterações, essas alterações têm que voltar para a primeira casa, que pode derrubar ou não estas alterações. Então, o projeto tramitou na Câmara, foi para o Senado mudou algumas coisas do projeto da Câmara. Então, tem que voltar para ver se a Câmara mantinha ou se ela rejeitava estas alterações. Ela rejeitou. Então, ficamos com aquele projeto. Diogo da Luz, duas coisas que eu estou na dúvida aqui. Primeiro, nós vamos acabar tributando o consumo em mais de 28%. Esse é o maior imposto sobre o consumo do mundo. E se a gente for olhar o nosso PIB, quase 80% do PIB é de serviço, é consumo de serviços e bens. Então nós estamos tributando aquilo que mais gera riqueza para a nossa nação. Será que vai funcionar? Primeira pergunta, um tributo desse modo? Segundo, um estudo da Faculdade Getúlio Vargas aponta que tributação sobre os refrigerantes, primeiro, é ineficaz com relação ao efeito pedagógico, profilático. As pessoas não vão deixar de beber refrigerante porque aumentou o imposto. Por outro lado, vai aumentar em cascata a tributação e o custo de toda a produção anterior, toda a cadeia de produção. E isso deve levar a uma retração que leva à perda de arrecadação tributária. Então, é bonitinho falar, olha aqui, agora a gente tributou o refrigerante, tá bom? Nós estamos protegendo o seu filhinho. Mas parece que a economia fica sempre deixada de lado. Eu quero te ouvir. Não tenho dúvida, Capês. Tributar demais significa enfraquecer a economia e reduzir a tributação. Mas, falando, vamos dizer, do início sobre essa proposta de agora já quase uma lei nova, mudança constitucional, inclusive, para mudar a forma de tributação, eu diria que ela é bem ruinzinha. Mas mesmo assim a gente precisa aplaudir, porque o sistema atual é péssimo.
E é triste a gente constatar que é melhor sair desse péssimo sistema que tributa muito e a gente nem sabe quanto muitas vezes. Por exemplo, uma conta de celular é praticamente 50% de imposto. Uma conta de luz, uma conta de água também. Tem outras que são acima de 30%. E agora a gente vai, pelo menos, saber que é por volta de 28%, e eles têm uma promessa de que tem que ficar abaixo de 26,5%, que se passar de 28%, eles têm que trabalhar para reduzir. A minha impressão é que 26,5% vai ser o piso e não o teto, como eles diziam que queria ser. Agora, outra coisa que certamente vai acontecer, os serviços que hoje são taxados em 5%, 3%, às vezes 2%, dependendo do município, em todo o país, passam a ser também de 28%. E aí eu pergunto a você que está nos ouvindo, você acha que, especialmente numa cidade pequena, ou mesmo numa grande que seja, um encanador vai pagar 28% do serviço? O cliente do encanador vai querer pagar os 28% a mais sobre o serviço feito na hora? Porque outros vêm numa acumulação, começa na agricultura, passa pela indústria de transformação, até a indústria final, comércio. Então, essa tributação vem crescendo em cascata até chegar nos 28% para o consumidor. Mas os serviços, me parece que essa proposta é um forte convite para aumentar drasticamente a sonegação de impostos. Pois é, meu querido Durso, o Congresso aprovou a lei complementar, fez a reforma tributária, eu queria te ouvir e também queria que você refletisse sobre o seguinte aspecto. Reforma tributária, de certa forma, diz respeito a quem quer arrecadar. Seja simplificando, que você arrecada de maneira mais fácil, seja aumentando os tributos, que é o que vai acontecer, diferentemente do que disseram. Agora, no Brasil, tudo parece que é invertido. Antes de falar em reforma de quanto você vai arrecadar, não deveria haver uma reforma de quanto você vai gastar? A reforma administrativa, cortando excessos, às vezes penduricalhos, gastos desnecessários, disciplinando essa questão das emendas parlamentares, por exemplo. Uma reforma administrativa de gestão não deveria preceder uma reforma tributária? Aqui é assim, distribui 100 mil bolsas de estudo no ensino universitário e larga o ensino médio fundamental às moscas. O que você acha, primeiro dessa reforma tributária, o que você achou dessa lei que regulamenta e dessa inversão na ordem natural das coisas? Capês, boa tarde a todos, alegria voltar aqui em linha de frente. Com relação à sua primeira pergunta, eu vou basear minha opinião numa entrevista recente que a gente realizou com uma advogada tributarista no último sábado aqui no Jornal da Manhã. A gente questionou sobre essa reforma no sentido de que não parece que o Estado, na justificativa de simplificar o cálculo, falando, olha, nosso hoje a forma de tributação é complexa, muitas vezes o empresário não sabe nem como fazer, o contribuinte também não entende direito o que está pagando, vamos simplificar. Isso era um debate unânime, todo mundo defendia a simplificação, mas a justificativa da simplificação veio com o presente oculto, que é a alta carga tributária, o aumento do tributo. Então, com a justificativa de algo que todos queriam, emplacaram uma lei, como o Diogo disse, ruinzinha. Essa advogada tributarista falou, eu preferiria continuar tendo dificuldade nos cálculos do que ter essa reforma tributária do jeito que foi apresentado, que aumenta tributo e não resolve as questões. Então, eu sou adepto a essa teoria, que eu preferiria como estava do que com essa reforma tributária que emplacaram, que vai simplificar, só que aumenta tributo, não melhora a situação. E com relação ao seu questionamento, Capês, da reforma administrativa, isso é óbvio, né? O Brasil já arrecada muito, ele só vai arrecadar um pouquinho mais, os problemas continuarão. O problema de corrupção, o problema de gasto dobrado, o problema de péssima gestão com o dinheiro público. Nós temos no Brasil a falta de contrapartida. Se você for para países do primeiro mundo, eles vão dizer que não se incomodam, às vezes, em pagar altos impostos, porque a contrapartida é excelente. Tem escola boa, tem educação, tem hospital, a rua é impecável, não tem buraco, não tem trânsito. Aqui no Brasil você paga muito tributo e na hora que da contrapartida você não enxerga nada. Parece que esse dinheiro ele é evaporado no poder público. E porque o poder público é um Estado gordo, que acaba abraçando muita coisa, gasta mal com muita gente que não precisava estar lá e complementa ainda com essa gestão do governo federal de hoje, mais gastos. Então é um problema grave que a reforma tributária não resolve, muito pelo contrário. No fim, ela só faz da sua vida ser mais custosa
e menos burocrática do ponto de vista do cálculo. Você só vai saber como que você paga altos impostos. É isso que o Estado está te entregando aí pelo Poder Legislativo e é assim que eu enxergo, aí o Capês tem toda a razão, necessidade de primeiro uma reforma administrativa, acabar com esse cargo de cabide, né, cabide de emprego, acabar com impostos desnecessários, essa taxação que vem para justificar o alto gasto, ao invés de diminuirmos os gastos e diminuirmos os impostos. Isso também é refletido nas emendas parlamentares, não à toa foi aprovado em 2 dias, logo depois do anúncio do governo federal de liberar 7 bi em emendas parlamentares. Ou seja, o acordo deu certo e você foi prejudicado em toda essa história. Agora, meu querido Henrique Kriegner, eu não concordo com o Marechal Charles de Gaulle quando disse que o Brasil não é um país sério. Acho que nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, temos alguns pontos positivos que são destacados, mas é difícil levar a sério qualquer plano ou planejamento apresentado aqui no Brasil. Plano de segurança pública. Quantos planos de segurança pública já foram apresentados? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, aqueles planos reúnem todo mundo, aquele papo furado que não resolve absolutamente nada, ninguém quer colocar a mão na massa. Agora, reforma tributária. O Bernardo Api falou tanta coisa, prometeu tanta coisa, e no final essa reforma vai se completar daqui a 10 anos e pode ser que ela nem mesmo entre, até lá já seja modificada novamente. Então, é difícil a gente se comprometer com alguma coisa aqui no país quando não tem previsibilidade, uma insegurança jurídica, e a gente não sabe o que vai dar essa reforma tributária. Você tem alguma ideia para poder acalmar a gente? É difícil, Capês. Eu queria ter uma solução aqui, ou mesmo uma carta na manga para poder tirar e dizer, não, fica calmo que dessa vez vai. Mas não é isso que o cenário está mostrando. O mercado já tem sentido isso, né? Quando a gente tem um dado muito preocupante, depois aí do pronunciamento do ministro Fernando Haddad, falando, né, sobre como seria, dando aquele spoiler mais ou menos, em uma tentativa de explicação sobre como seria o pacote de corte de gastos, entre aspas, você teve nos 7 dias consecutivos quase 1 bilhão, a média de quase 1 bilhão de reais de investimento estrangeiro deixando o país. Era mais dinheiro saindo do país do que de fato entrando no país. Até aquele pronunciamento, o saldo, a balança ainda estava bastante positiva, mas depois ficou negativa num montante aí muito, muito expressivo, quase 1 bilhão de reais por dia, né? A média aí de 780 milhões, mas alguns dias passando para mais de 1 bilhão. Então, o sentimento não é só seu, não é só você que tem percebido isso, Capês, é a população e especialmente o mercado. Falta essa credibilidade para o nosso governo, falta essa credibilidade para a maneira como nós fazemos aqui. Vou dizer que é um problema meio cultural do brasileiro, esse negócio de fazer planos e não ser fiel a esses planos também, mas não dá para contar com a boa vontade. Você tem que criar dispositivos que forcem, então, especialmente quando nós estamos falando de governo, políticas públicas e também inúmeras outras questões jurídicas para fazer com que o governo seja fiel àquele planejamento e precise cumprir. Quando você estabelece um teto de gastos, por exemplo, hoje o teto de gastos é uma sugestão, né? Você pode furar que não vai ter uma punição tão severa e aí aquilo acaba virando uma festa, né? Como o Diogo colocou aqui, eles sugerem um teto para a questão do imposto sobre o consumo, mas esse teto parece que vai se tornar um piso e logo depois o teto é revisado e depois é revisado de novo, uma nova sugestão. Então, é um cenário bastante preocupante, mas que fique a lição para nós brasileiros, que o Estado ele não está ali colocando tributos para proteção da população. Acho que essa é a coisa mais importante. Quando você fala, por exemplo, sobre os impostos de pecados, né, ali das especificidades, a grande narrativa é que é para proteger, para estimular uma vida mais saudável, para compensar gastos excessivos no sistema de saúde. Não, é para arrecadar mais. Ele vai colocar mais impostos naquilo que tem maior potencial até de criação de vícios, que as pessoas vão consumir de uma forma mais desenfreada ou até mais ali sem ter um controle, e aí assim ele vai ganhar mais dinheiro. O Estado não é, nesse lado tributário, não é de forma alguma um amigo protetor da civilização. Ele realmente está querendo ali ganhar mais dinheiro às custas do contribuinte. Que fique pelo menos essa lição, porque se a gente aprender essa lição, quem sabe a gente vai conseguir bolar em novas estratégias e ter uma geração nova surgindo para poder mudar um pouco do nosso sistema. E acho que é essa esperança que a gente não pode perder. Aliás, um governo como esse, pródigo em gastar dinheiro público, que adora dar boas notícias, mas dá boas notícias sem mostrar de onde virá o dinheiro. E aí começa com projetos cada vez mais
polêmicos, para dizer o mínimo. Agora, o Diogo da Luz, como é que fica a questão, você como um liberal convicto, o empresário que quer investir aqui no Brasil e investimentos de fora externos que virão para cá? O Brasil está sendo visto cada vez com mais desconfiança pelo mercado internacional. Os Estados Unidos da América já estão olhando para nós bem torto e dizendo que podem chegar a tributar até 100% os nossos produtos se o Brasil continuar nessa seara de enfrentamento. Enfrentamento ideológico, diga-se de passagem. Agora, como é que fica? Você está tendo o dólar, vai batendo 6,20. Esse é um indício de que as pessoas estão procurando reforço numa moeda estrangeira, falta de confiança no real. A taxa Selic pode chegar a passar de 12,5% para chegar até 14,5%. Significa uma sinalização de inflação à vista. Uma insegurança jurídica enorme, cada hora os tribunais mudam a jurisprudência ao talante das situações do momento. Como é que você vai investir aqui no Brasil, retomar o crescimento? Eu queria te perguntar, porque a gente fica olhando, bom, por enquanto estava entretendo o pessoal, já era o Receita de Roma, né? Pão e circo. Estava dando ali, estourar o teto, tudo bem, pagando o Bolsa Família, e o circo. Vamos falar dos Yanomamis, agora vamos falar da Amazônia, vamos falar agora da democracia, da bolha de Brasília. E a economia está passando, está dragando os nossos recursos. Como é que você, que aí representa e conhece o setor empresarial, como é que está vendo todo esse ano de 2025 que se avizinha? Capês, eu vejo com muita preocupação, e não só eu, todas as pessoas com quem eu converso veem com muitíssima preocupação. Porque todos esses indicadores que você trouxe aí, o que acontece? Quando começa um governo, ele vem com aquelas promessas, como você bem disse, falando até de indígenas, como se isso fosse a coisa mais importante da economia, mas ele traz uma série de questões para dizer, eu vou olhar para todos, eu vou cuidar de todos igualmente, seja do indígena, seja do grande empresário. E a gente tende a acreditar e dar um voto de confiança, só normalmente aqueles 100 dias de governo. Aí vai passando, as coisas não acontecem. Alguns vão dizer, não, mas a inflação esteve até aqui razoavelmente controlada e o desemprego mais ou menos bem. Aí eu te pergunto, realmente as estatísticas estão certas e confiáveis? Eu não vejo felicidade no povo. Quando eu ando num ônibus, por exemplo, quando eu converso com as pessoas, e eu gosto muito de ouvir as pessoas quando eu estou na rua, eu não vejo essa felicidade que os indicadores apontam. Aí vai chegando uma certa hora, o governo vai tomando medidas contrárias à segurança que o investidor tanto quer. Nessa hora, acende a luz amarela e praticamente a vermelha vem junto, porque ele percebe e fala, eu já estava um pouco inseguro, dei um voto de confiança e comecei a olhar com atenção para esse país. Mas tudo aquilo que prometeram não passou de promessa e pior, além de não cumprir as promessas, ainda criaram outras situações mais graves, aumentaram o gasto público, com esse gasto público deram um pequeno impulso na economia, mas ele funciona por pouco tempo, depois se inverte, e tudo vai se derretendo. Então, a perspectiva para 2025 é muitíssimo preocupante. A inflação vai subir certamente, a taxa de juros 14% e 15%, que tem que ser aumentada, porque se não for aumentada, a inflação dispara e fica incontrolável, como a Argentina viveu muito isso. Com esse nível, é certeza, a economia não cresce. Nós vamos entrar possivelmente numa estagflação, que é não ter crescimento e ainda ter alguma inflação. Você veja, a produção retraindo, a produção econômica do país retrai. Se você baixa artificialmente a taxa de juros, as pessoas começam a se endividar, fazer empréstimos, aumenta o consumo. Aumentando o consumo com a oferta reduzida, o preço sobe. Não precisa ser economista para saber.